Olá, eu sou o Emerson Natividade. Hoje vamos falar sobre gnosticismo. A gente sempre fala sobre espiritualidade, sobre artes e sobre atualidades. É importante, a gente sempre foca nos temas relacionados ao espiritismo, que é uma filosofia, ciência, né, codificada por Allan Kardec, né, o pedagogo, o professor Rivail, né, que recebeu esse nome Kardec por conta de uma missionária encarnação anterior, como se fosse algo importante e um resgate dentro desse processo espiritual. E a gente, dentro dessa história, Kardec, acredito eu, já sabia, né, que era importante trazer essas informações à tona na França, mas que quem ia levar o espiritismo adiante seria o Brasil, né? E só não sabia que o Brasil iria transformar o espiritismo, que é filosofia e ciência, em religiosidade. Então o espiritismo também tem essa vertente religiosa. E é importante dizer que para muitos, dentro da sua essência, o espiritismo não é uma filosofia religiosa, é uma filosofia de vida. Então, assim, porque quando a gente fala em religiosidade, a gente prevê questões que o espiritismo não tem, o espiritismo não abarca, como rituais, dogmas. Isso não tem no espiritismo, né? E quando a gente fala em religiosidade, principalmente religião católica, a gente vê muito dogma, né, e rituais, né? Então acho que e isso a gente vê em outras filosofias religiosas também, né? E o espiritismo, ele não traz nada disso, né? O homem é que muitas vezes erroneamente coloca rituais e dogmatiza o espiritismo. Então a gente procura esclarecer sempre esses processos. E a apometria, por exemplo, né? Tem um curso de apometria, quem tiver interessado pode deixar aí os contatos aí nos comentários, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente, né? Tem um curso de apometria, tem os atendimentos espirituais com base no viés de apometria. E o Dr. Lacerda, que é o precursor da apometria, ele fala, né, de família espírita, ele fala desse conhecimento, né, do espiritismo, que o espiritismo é uma filosofia universalista, né, ou seja, ela abrange as qualidades de todas as outras filosofias que estiveram no orbe terrestre, né, ela não exclui nenhuma, né, todas elas têm um porquê estar aqui, porque nós habitamos na Terra, que é um planeta que abarca e acolhe espíritos de várias glebas diferentes, de várias potencialidades. E dentro dessa transição planetária que nós estamos vivendo, dessa polaridade que nós estamos vivendo, diversificada, seja no âmbito político, no âmbito social, né? Isso tudo faz parte, é um momento apocalíptico, mas é um momento de resistência, de transição, é um momento de dificuldades que estamos passando e vamos passar, muitos desencarnes, muitos efeitos ou eventos naturais, né? Muitas controvérsias entre líderes políticos no mundo inteiro. Tudo isso faz parte desse momento, que nós escolhemos passar por ele em algum momento. E é importante nós sairmos um pouco disso, irmos para a essência, irmos para um caminho onde o mais importante é a espiritualidade. O mais importante é a conexão com o todo, não com o eu supremo, né? E o gnosticismo, né, a gnose ou gnosticismo, né, estuda isso, né? O gnosticismo é um conjunto diversificado de sistemas religiosos, filosóficos antigos que enfatizam o conhecimento da gnose, né, como o caminho para a salvação espiritual. Os gnósticos acreditavam que o mundo material é imperfeito e que a verdadeira realidade está em um reino espiritual superior. E aí tem características do gnosticismo, né? Como o conhecimento da gnose, né? A salvação é alcançada através de um conhecimento secreto e profundo sobre a natureza da realidade do eu interno,
Ou seja, tudo está dentro de nós e a partir de nós, de dentro para fora, as coisas começam a fazer sentido e não como a gente aprende no Ocidente, de fora para dentro. Então é uma boa reflexão que a gnose, o gnosticismo nos traz. As dualidades ou dualismo, né, acredita-se em uma separação entre o mundo material, considerado um mundo inferior, e o mal, né, e o mundo espiritual, considerado superior e bom, ou um mundo do bem, aonde está ali a realidade do bem. Então, é importante a gente analisar isso. E demiurgo, muitos sistemas gnósticos postulam que o mundo material foi criado por uma entidade inferior e imperfeita, chamada demiurgo, e não pelo Deus Supremo. Então, esse demiurgo que todo mundo fala, no gnosticismo, a gente pode dizer que é o Javé, que o Jean Duval fala, né, sobre essa figura, né, que criou a Terra, criou o sistema, criou o universo, mas algo deu errado, porque foi contaminado pelo ego. Então, o ego fez com que o mundo se tornasse imperfeito, ou seja, daquela propensão a uma perfeição se tornou imperfeito. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A gente alertar um pouquinho sobre essas questões, né? Então, separar, né? Porque tudo isso faz parte de um processo que ainda é novo para muitos de nós, mas que faz parte de um processo no qual nós estamos aqui, né? Ainda com uma memória muito reduzida, mas com certeza, quando a gente estiver do outro lado, no mundo espiritual, essa memória ela vai se ampliar e a gente vai ter mais acessos a essas questões que nós conhecemos de alguma forma, sabemos de alguma forma, então é importante a gente falar sobre isso. Centelha divina. Os gnósticos acreditam que a centelha divina reside em cada indivíduo, conectando no reino espiritual. Então, assim, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. E a partir de ferramentas que podemos utilizar, uma delas é a meditação, nós nos conectamos com a espiritualidade superior. Ou seja, nós não precisamos ir a templos, sinagogas, terreiros, centros. Nós podemos nos conectar com a espiritualidade superior ou com Deus, que não é o demiurgo, né? Demiurgo é o Deus inferior, né? O Deus supremo, o Deus superior, né? O Deus que criou o universo, a alma, né? Acredita-se que é esse Deus que nós vamos encontrar dentro de nós, né? E a gente pode ter acesso a ele em qualquer lugar. E é importante essa meditação porque ela nos conecta com esse processo. É uma ferramenta importante. Nós podemos já ter um canal aberto e ligado, né? E que a gente pode chamar de mediunidade, né? Ou de hipersensibilidade, ou até paranormalidade. Mas esses caminhos nos conectam com a espiritualidade. Isso não quer dizer que podemos nos socializar. Quando a gente fala em ir a um templo, uma igreja, a gente pode se socializar com pessoas que estão na mesma busca que nós. Então, aí sim, né, é importante, válido, mas você acessar a espiritualidade superior, você não precisa ir a lugar nenhum, a não ser um momento de resgate com a sua respiração, porque a sua respiração ela não é essa respiração ansiosa, ofegante que o mundo nos propõe. É uma respiração mais lenta, mais suave, mais característica do nosso eu interno. Então, é importante a gente falar um pouco sobre essas questões, né? A salvação da gnose, né, a libertação dessa centelha divina e a ascensão ao reino espiritual são alcançadas através do conhecimento
e da prática gnóstica, né? Quando a gente fala em gnose, a gente fala em conhecimento e a prática do conhecimento, né? A Biblioteca de Nat Hammadi tem encontrado vários evangelhos que foram escondidos no período de Jesus ou até anterior a Jesus, né? Até mesmo dentro do processo sumério, das tábuas de argila suméria, ou até dos Anunnakis, né? Muita coisa foi documentada e foi escondida para que em algum momento fosse achada, né? E tudo isso com o aval da espiritualidade superior, protegendo, porque se sabe que se tem um poder oculto querendo manipular, né? E o gnosticismo ele fala muito desse demiurgo, que é o Javé, que manipula todo esse sistema, né? Através dos líderes, né? Mundiais, né? E quais são os líderes dos países mundiais hoje, né? São todos manipulados, né? Como se fosse um tabuleiro de xadrez por Javé ou demiurgo. Então é importante a gente olhar para isso de uma forma muito ampla, né? E o que o nosso interno, o que a nossa intuição tem a dizer? Porque primeiro vem a intuição, depois vem a parte crítica. E se você acessa a intuição, pode ser que a parte crítica ela mude, ela se transforme, compreende? Se você vai logo para a matéria, para a lógica, né, se perde no discurso, né, e às vezes não se acessa com a profundidade devida. O gnosticismo, chamado gnosticismo cristão, né, de Cristo, né, de Jesus Cristo, e não similar ao cristianismo ou catolicismo, né, no qual o catolicismo ele se apropriou dessa nomenclatura do cristianismo, né, e tudo que propenso ao cristianismo, ou que segue essa métrica, é cristão, e tudo que não segue essa métrica é considerado não cristão, o que não é verdade, né? Muitos conhecimentos que nós temos hoje vieram antes do catolicismo, ou seja, vieram a partir da África, a partir do Egito, da Etiópia, que é o primeiro país que traz a primeira Bíblia, a Bíblia etíope, a primeira Bíblia que vem antes de Moisés. Então tem muito conhecimento a gente acessar aí. E o gnosticismo ele traz esses conhecimentos também. Então é importante a gente falar sobre isso. O gnosticismo, chamado gnosticismo cristão, muitos gnósticos eram cristãos, mas cristãos no sentido de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas suas crenças divergiam do cristianismo católico ou tradicional. Eles acreditavam que Jesus não era totalmente humano e que sua função era revelar um conhecimento secreto necessário para a salvação. Não a morte e a ressurreição como forma de expiação. Então, assim, eles percebiam Jesus como um ser divino, superior, que veio trazer um conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto a gente encontra dentro do nosso interior. Vós sois deuses, né? Vós sois o templo. A partir de vós se abre todos os conhecimentos. Para isso, basta acessar o eu. Como acessar esse eu se a memória ela está reduzida? Porque na encarnação a gente encarna para não lembrar do que aconteceu na vida passada. Porque a gente geralmente encarna com a família, né, no qual a gente tem que resgatar provas e expiar provas e expiações, né? A gente encarna com aquela família que muitas das vezes são a família que tem pessoas que estão ali para nos ajudar e pessoas que nós estamos ali para perdoar, porque são pessoas que muito provavelmente nós ou matamos em vidas passadas ou morremos em vidas passadas na mão dessas pessoas. Então estamos ali como pai, mãe, filho, filha, avô, avó, para resgatar essas questões, né? Isso faz parte. Por isso essa memória é reduzida, né? A gente acompanha esse processo, né? Mas quando a gente está no nosso eu interno, a gente acessa coisas, memórias, circunstâncias muito mais profundas e nos levamos às questões mais sublimes, nunca esquecendo que nós temos luz e temos sombras. Então é importante nós reconhecermos nossas sombras, acariciar e abraçar nossas sombras,
agradecer por elas estarem aí, porque através delas nós chegamos a um conhecimento ou a uma evolução. E não só a luz, né? A luz, ela nos ajuda, ela nos mostra uma essência a qual nós pertencemos, a uma espiritualidade maior. Agora, é importante a gente resgatar esse eu interior, né? Como é que a gente dialoga com tudo isso, né? E a influência do gnosticismo, né? O gnosticismo exerceu uma influência em diversas culturas e religiões ao longo da história, e suas ideias ainda são encontradas em movimentos modernos, como a Nova Era. A Nova Era está querendo nos dizer o quê? Que nós somos aqueles que estamos dentro de um processo de transição planetária, construindo um caminho para aqueles que estão vindo e vão encarnar. Muitas crianças aí já estão encarnando desde 2016 para cá, né? É um bloco aí, 2016, 2018, 2022, 2023, 2025, até 2027, muitas crianças superiores ou tidas como extraterrestres, né, de outros planetas superiores à Terra, né, para nos ajudar aí a fazer com que esse mundo possa evoluir, possamos sair dessa bolha, né, na qual se encontra e na qual o gnosticismo nos diz, né, que ainda essa bolha trazida ou feita pelo demiurgo, né, esse mundo controverso, esse mundo de destruição, que nós possamos preservar esse mundo e destruir esse ocultismo negativista, né? E o quanto é importante a gente entender que nós somos luz e que a nossa luz ela pode reverberar ainda mais e atingir caminhos e pessoas e processos inimagináveis. Então, é importante a gente perceber que dentro desse processo de transição planetária, de saindo de terceira dimensão, alguns já na quarta, e a gente caminhando para a quinta dimensão, para a regeneração, é importante nós fazermos a nossa parte dentro desse processo, né? Então, trazer esses conhecimentos ocultos, esses diálogos, essas consciências que são importantes para que a gente possa dialogar com elas, né? E elas estão aí, é uma questão vibracional, é como o rádio, né? A gente sintoniza. Então, fazendo bem, né? Tendo compaixão, trabalhando o amor. O amor é exercitar. É fácil amar aquele que nós já temos uma afinidade. Agora, aquele que não temos ou que temos uma animosidade gratuita, por algum motivo nós temos essa animosidade. Foi construída em vidas passadas, ou vidas anteriores, ou em processos anteriores, como queiram. Mas é importante a gente resgatar isso, exercitar esse amor, exercitar essa compreensão, exercitar essa compaixão, para que a gente possa cada vez mais nos aproximar desse eu interno, né? E as práticas, né? As práticas meditativas, né, nos auxiliam muito dentro de um processo, né? Tem práticas meditativas mais power, né, como a yoga, hatha yoga, ou tem a meditação mais tradicional. É importante a gente nos interiorizar e perceber que nós temos as respostas para as nossas perguntas, nós temos as respostas para as nossas aflições, nós temos condições de dialogar com a espiritualidade, com Jesus, né? O gnosticismo fala muito dessa questão do Jesus, né, ou do Cristo planetário, né? Jesus veio para trazer o conhecimento, e Sofia é o Cristo planetário. Sofia, que representa a feminilidade, né, a mulher, e essa alma e Jesus são a mesma coisa, só que a gente sabe, enquanto espírito, que a gente é homem ou mulher de acordo com a missão que a gente exerce, mas o espírito ele não tem sexo. Então, eles falam da Sofia como uma entidade feminina que traz, né, o espírito, faz com que o espírito encarne, né, é lógico, com a ajuda de um homem, para construção de uma série de questões dentro de uma sociedade, né, ou seja, populacional, né? Então, essa questão do nascimento, né, da gravidez,
né, do poder feminino, né, do resgate do poder sagrado feminino, né, o quanto é importante se falar de Sofia nesse sentido. E a gente sabe que, de alguma forma, a sociedade evoluindo, né, calou as mulheres, calou o patriarcado calou, né, as mulheres, e ficou muito obscuro. A gente hoje percebe que, estudando esses evangelhos que estão chegando, que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, né, porque Maria Madalena é da cidade de Magdala, né, os espíritas trazem um conhecimento como Maria de Magdala, mas Maria Madalena é a mesma pessoa, a mesma coisa, teria sido a discípula mais próxima e a primeira dentro de um processo de hierarquia ali que Jesus dialogava, né? Então, assim, muito se fala do Pedro, do João, o João, o discípulo mais novo, o Pedro, a rocha, né, o que trouxe, né, o cristianismo para o nosso conhecimento, né? E há muitas controvérsias, assim, quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes, né? E se Pedro não nega 3 vezes, ele seria morto. Então, há controvérsias, né? Tem gente que acredita que foi falta de fé do Pedro, a gente que acredita que as duas coisas, combinou para as duas coisas, e tem gente que acredita que não. Jesus falou para Pedro negar 3 vezes, porque assim ele traria o cristianismo até nós. Então, tem várias interpretações nesse sentido, né? E ficou muito os homens em evidência, os 12 apóstolos, né? E Pedro, Mateus, né? Tiago menor, maior, o Tomé e outros, mas tem vários evangelhos, principalmente o evangelho de Tomé, né? Trazendo várias controvérsias em relação ao que acontecia naquele momento, e principalmente o evangelho de Maria Madalena também fala sobre a importância de Maria Madalena no processo, né, de Jesus. E ela foi uma das primeiras ali dentro daquele processo. E isso foi colocado, né? Tentaram descaracterizar de todas as formas Maria Madalena, dizendo que ela era uma prostituta, quando na verdade, quando a gente estuda a história de Maria Madalena, a gente percebe que ela não era uma prostituta, ela não era uma mulher da vida, né? E ela era uma mulher rica, numa posição de uma classe social muito alta, né? Tinha questões e conexões, né, que eram difíceis naquele momento, porque uma mulher naquele momento ela não era bem vista, né, na sociedade, né, e sim somente os homens, né? As mulheres eram uma mercadoria dentro desse processo do patriarcado, né? Então é importante a gente falar um pouco sobre isso. Antes do patriarcado assumir essa condição, tinha um matriarcado, né? Tinham as mulheres em evidência, né? Que até a história das bruxas, né? A gente tem um vídeo nesse canal falando sobre isso, vem a partir desse processo das mulheres que comandavam o mundo, e depois isso virou, né, por algum motivo, né? E aí a gente vai estudando e vai percebendo quais são esses motivos, né? Mas tudo isso faz parte de um processo de evolução nosso aqui na Terra, aqui no solo, que vai evoluir, a gente queira evoluir a gente ou não, né? A gente pode até não evoluir, mas a Terra vai evoluir, a Terra vai para a quinta dimensão, e nós podemos acompanhar a Terra indo para a quinta dimensão, né? Fazendo a nossa parte, né? Então acho que é importante nós trabalharmos o conhecimento e acessar, estava falando justamente das vibrações, né? Das sintonizações, acessar essas consciências divinas, essas consciências gnós que estão aí para que possamos acessar, né? As consciências de Helena Blavatsky, Zoroastro e outros espíritos de hierarquia muito alta, muito superior à nossa, né, que podem nos ajudar, né, em posições e como trabalhar determinadas circunstâncias ou determinadas situações para ajudar outras e mais pessoas a terem um esclarecimento e um despertar, né, um despertar da consciência, né?
é importante nós despertarmos nossa consciência para o novo, para o que vem aí, né? E isso é muito sério, é algo muito sério, muito importante. Nós precisamos despertar. Nós temos que parar de discutir sobre problemas que não vai nos levar a nada, né? Tá lá no Livro dos Espíritos sobre a questão das guerras, até tem o vídeo anterior a gente fala um pouco sobre isso, né? Quem guerreia é aquele que tem vontade de guerrear, né? E aquele que tem a vontade da paz, ou aquele que já construiu dentro de si a paz, ele não vai guerrear. E a tendência nos mundos mais evoluídos é que nós não guerreemos, ou não dessa forma animalesca como se fazem os conflitos bélicos na Terra. Então é importante a gente avançar dentro desse processo e seguir pensando em coisas boas, em coisas positivas, praticando o amor e a caridade, praticando o bem ao próximo, fazendo bem também, entendendo que uma coisa é aquilo que a gente deseja, outra coisa é aquilo que tem que ser. Às vezes, aquilo que a gente deseja com aquilo que tem que ser se junta, né, e as coisas acontecem. A prosperidade, ela faz parte de um processo, né, que muitas das vezes não é um processo individual, e sim um processo coletivo, ancestral, familiar, e a gente tem que entender também aí que está muitas das vezes as nossas dificuldades, como acessar tudo isso, né? E isso, essas chaves, né, de tudo esse quebra-cabeça, de todo esse tabuleiro de xadrez, está aqui, dentro do eu, do nosso eu superior, dentro de nós. E nós vamos acessar através do nosso eu inferior, nosso eu encarnado, nosso eu meditativo, nosso eu que acessa a partir da respiração. Cerra os olhos, né? E faz aquilo que tem que ser feito, que é o que a gente pode fazer, além das vibrações, das orações, das mentalizações, né? O nosso canal tem vários assuntos relacionados à espiritualidade, à atualidades e à artes. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude aí a crescer para que mais pessoas possam chegar até nós. A gente atende um número muito grande de pessoas nos tratamentos espirituais aos sábados, tratando uma apometria, através da apometria, da ferramenta da apometria, através também de ferramentas dos extraterrestres. Então é importante que nós continuemos ajudando, auxiliando nesse momento de transição planetária, nesse momento difícil e complicado, mas é importante dizer, a Terra já está vibrando a quinta dimensão. Nós temos que começar a vibrar essa quinta dimensão e não ficar com problemas de terceira dimensão. Compreender, entender, separar o ser humano, ter um outro olhar, né? Por que eu odeio tanto esse ser humano? Por que eu odeio tanto? Se Jesus me disse que o caminho é o amor, ame o próximo como a si mesmo, não faça para o seu próximo aquilo que não gostaria que fizesse para você. Vós sois deuses. A centelha de tudo está dentro de vós. Muitas coisas são sine qua non, se falando do eu interior, né? O acesso ao eu interior. Isso aí está em todos os livros, né, achados aí, né, esses evangelhos apócrifos, considerados evangelhos apócrifos, estão todos aí falando sobre o eu interior, né? E por que eles foram tirados da Bíblia tradicional do catolicismo? Justamente por isso, porque fala do seu eu interior, quando na verdade o homem ávido, manipulado pelo poder oculto, né, por esse demiurgo, o homem manipulado, né, manipula cada vez mais para que as pessoas não tenham acesso ao eu interior, e sim ao externo. Então, natural que as pessoas achem que vão encontrar Deus na sinagoga, na igreja, no centro, no templo, no terreiro, quando na verdade podemos encontrar sim, mas mais do que isso, não através do outro, mas através de nós mesmos.
Por isso que nós temos que buscar o nosso eu interno. E esse eu interno nós buscamos em qualquer lugar que nós estivermos. Numa viagem, num cruzeiro, no trabalho, na escola, na faculdade, na minha casa, na sua casa, no parque, em qualquer lugar que nós estivermos, nós, através do nosso eu, através da nossa meditação, através da nossa respiração, nós vamos nos conectar com o divino, com a espiritualidade. Olha que lindo, olha que maravilhoso. E se tiver natureza, melhor ainda, porque a natureza nos ajuda, né, a nos conectar ainda mais profundamente com esse processo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude a crescer, mas mais do que isso, vamos despertar juntos, com erros e com acertos. A hora é essa, despertar. Gratidão. Namastê.